aquele ator que você só consegue lembrar por um único papel icônico? E se eu te contar que esse fenômeno tem nome e sobrenome na indústria do cinema? É typecasting que chama. O vilão por trás das carreiras estagnadas de muitas estrelas que a gente ama ou amava, né? Ama ainda, pô. Eles não morreram, não. Só sumiram e não manda nem um oi sumidinho pra nós. Mas bora falar de como essa armadilha de typecasting afetou a carreira desses atores e como afeta a longevidade de uma carreira em Hollywood. E mais ainda, o que é o tal do typecasting, né? Eu, como atriz, eu sei. Se você é ator ou atriz e tá entrando agora no audiovisual, você vai ser colocado em alguma caixinha. Os produtores de elenco, de casting, precisam saber onde te encaixar, ou de acordo com as suas habilidades, ou então de acordo com alguns aspectos físicos, né? Então, um cara muito bonito era o galã, uma mulher branca e bonita era a mocinha, uma pessoa preta antigamente era escalada em novela só pra ser empregado ou empregada, porque por puro preconceito, claro, eles criaram um tipo pra usar o tal do typecasting. Esses tipos de caixinha são os tipos, os types, e o casting é o processo de seleção dos atores, ou seja, o typecasting é esse processo de seleção com base no tipo de atuação. Se é mais dramático, mais cômico, mais caricato, ou do tipo físico em que você acaba se encaixando. E essa coisa de levar em consideração o aspecto físico pro casting chama physique du rôle. De rôle? Physique de rôle. Amor, você fala francês. François, je parle français. Só pra quem tem a referência, hein, galera? Sobre o typecasting, eu vi até hoje, né, uma entrevista do Wagner Moura no Podpah falando exatamente sobre isso, sobre quando ele foi fazer cadastro lá na Globo. E a produtora de casting que tava lá tinha várias categorias pra encaixar ele, né? E aí ela acabou encaixando ele numa categoria chamada tipo, como se ele fosse caricato só porque é nordestino. Aí nessa a gente teria perdido um senhor ator como ele, só porque tentaram condensar o talento dele numa caixinha errada, né? Pois é, a indústria tem uma tendência ou de colocar o ator ou a atriz numa caixa e explorar só essa face deles, ou usar esse tipo de personagem que funcionou pro ator uma vez só. Aí fica todo mundo achando que ele é bom nesse tipo de atuação e esquece que muitas vezes o cara é capaz de muito, muito mais do que estão deixando ele fazer. E aí muitos atores acabam ficando presos a certos papéis. Fora que a nostalgia e a imagem pública também tem um papel significativo nisso, né? Contribui muito para manter os atores sempre nos mesmos papéis e sempre nas mesmas caixinhas, né? O público tende a se apegar a algumas imagens dos atores nos seus papéis mais icônicos, alimentando uma nostalgia que dificulta a aceitação de novos papéis. E quer um exemplo maior disso que o Stifler. Quem nunca riu, até doeu a barriga com o Stifler em American Pie. Pois é. Mas você consegue imaginar o Sean William Scott em outro papel que não seja virando shot e tendo a mãe como a milf mais cobiçada de todas. Isso causou, sim, um estigma de um eterno inimigo do fim, baladeiro, que aprisionou o cara numa jaula de comédias adolescentes. E nos anos 2000, o Sean William Scott era o rosto das comédias adolescentes, né? Mas depois o Sean descobriu que essa fama de frat boy criou uma barreira quase intransponível, né? Limitando ele a um nicho que não envelheceu tão incrivelmente bem quanto ele, que tá beirando ali os seus 50 anos de idade. Galera, tamo ficando velho, né? Opa, claro que sim, você também. Mas a gente vem que nem bolo de aniversário, né? Quanto mais vela, mais quente fica. Pode vir quente que eu tô fervendo. Falando em quente, o Sean William Scott estourou que nem uma bomba no cinema como Stifler, mas ele ficou preso nesse estereótipo, como a gente já falou. Ele até tentou se desvencilhar aceitando papéis diferentes, mas a sombra do Stifler era longa e persistente. Cada audição, cada novo script, parecia que reforçava o tipo de papel pelo qual ele já era conhecido. Né? E não é que faltassem oportunidades, né? O Sean trabalhou em vários filmes depois do sucesso do American Pie, como Cara, Cadê Meu Carro?, Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas mesmo nesses papéis, o eco do Stifler seguia nele, né? Os diretores e o público esperavam ver um pouquinho desse rei da festa, mesmo quando o personagem exigia mais profundidade ou seriedade. Isso é uma questão forte na vida dos atores, essa coisa de administrar a carreira de uma forma que os papéis não estigmatizem muito eles. O que, teoricamente,
significa recusar alguns tipos de papéis sem saber se vai trabalhar em outros ou não, né? A luta do Sean contra o typecasting é um reflexo das limitações que muitos atores enfrentam na indústria. Por mais que ele tentasse expandir o alcance artístico, as expectativas estavam sempre alinhadas com o papel dele mais famoso. Isso não só afetava as escolhas de papéis que eram oferecidos para ele, mas também influenciava como ele era percebido por produtores e diretores, né? E foi uma batalha constante para querer evoluir e estar preso a uma imagem construída anos atrás. E com o tempo, a popularidade dos tipos de comédias que catapultaram, né, o Scott até a fama, começou a diminuir. Com ela, as oportunidades para ele em papéis principais também, né? E aí ele passou a explorar outras áreas, incluindo trabalhos de voz, de produção, buscando novas maneiras de usar o talento dele, mas apesar de todos os esforços, o fantasma do Stifler muitas vezes ainda determina como o público e a indústria veem ele. Né? E vários outros atores enfrentam exatamente o mesmo problema, como Christopher Mintz-Plasse. O primeiro papel dele no cinema como McLovin em Superbad foi tão icônico que acabou por definindo a carreira dele. E eu era muito fã na hora que ele mostra a carteirinha, pelo amor de Deus. Imagina você mal começa a carreira e já vira meme. Sabe? Então, assim, mesmo anos depois e com uma carreira variada entre atuação e música, o McLovin ainda tá ali com uma sombra persistente. Esse tipo de coisa gruda igual chiclete no sapato, né? E a Emma Stone, né, com a estrela dele no Superbad, chegou a expressar uma preocupação genuína sobre o Mintz-Plasse ser sempre associado a esse único papel, né? E o caso dele é foda, porque esse filme tinha muitos atores incríveis, tipo o Jonah Hill, a Emma Stone, e eles não ficaram presos nos papéis, né? Vai saber. Também tem outros casos bizarros e intrigantes sobre o impacto dessas associações duradouras na carreira dos atores, como a história dele, Jim Carrey, que optou por um hiato grande da atuação depois de uma série de eventos pessoais traumáticos. Ele também sofreu bastante do tal do typecasting, por ser um comediante incrível e que sabia usar o seu lado caricato muito bem, como a gente sabe. Mas obviamente era muito mais do que isso, né? Ele era muito mais do que isso, e pelo seu tamanho, não só pelo físico, mas pelo da fama, né? Isso fez com que ele conseguisse, de fato, fazer papéis mais dramáticos também, o que deixou o seu estigma um pouquinho menor. E o caso do Jim Carrey é um pouquinho diferente, porque ele optou por um caminho diferente, né? O Jim Carrey, o mestre das caretas e comédias frenéticas, optou por um retiro silencioso do caos de Hollywood. E depois de anos brilhando tanto em comédias quanto em dramas intensos, ele ficou meio desiludido com a indústria do cinema, tá? E as tragédias pessoais e crescentes insatisfações dele com os negócios de Hollywood levaram ele a se afastar de vez e se dedicar muito mais à pintura. O homem também pinta. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É quase como se o próprio Superman decidisse pendurar a capa por sentir que Metrópole já não precisava mais dele. Ele também passou por uma fase muito difícil que começou lá em 2015 com a morte trágica da ex-namorada dele. A atriz Catriona White teve uma overdose em 2015, poucos dias depois que ela e o Jim terminaram, e a família dela acabou jogando a culpa nele e processando ele por ter supostamente facilitado substâncias que provocaram a overdose que a matou. Mas o caso não foi pra frente, porque não tinha nenhuma evidência real de que isso tinha acontecido de verdade. E esse baque foi tão grande que o Jim Carrey se afastou das câmeras por 4 anos, mergulhando em uma série de processos judiciais que sugaram a energia dele e com ela a vontade de atuar também, né? E aí em 2018 ele soltou uma bomba numa entrevista do Hollywood Reporter, dizendo que ele tinha largado a fama de mão. Se isso não mostra que Hollywood é tóxica, não sei o que mostra, né? E mostra também o quanto o peso do estrelato pode ser demais às vezes, levando até os grandes nomes a jogarem a toalha, né? Tobey Maguire também enfrenta sua própria batalha para se distanciar da sombra do Homem-Aranha. Apesar de ter participado de outros grandes projetos como o Grand Gatsby, os escândalos na mídia e a falta de papéis que se encaixam na sua imagem complicaram demais a trajetória dele. O Tobey sentiu o espaço dele em Hollywood encolher conforme o tempo foi passando, né? Parece que ele foi tão marcado pelo papel do Miranha que encontrar outros tipos de personagem virou um desafio. E ele tentou ficar atrás das câmeras, né, produzindo filmes, mas nunca brilhou tanto quanto a época em que ele vestiu o uniforme do Miranha. Depois do Homem-Aranha, o Tobey caiu em várias polêmicas, incluindo aquelas famosas partidas de pôquer que foram retratadas inclusive no filme A Grande Jogada. Ele ganhou milhões desses jogos, mas a forma como ele lidou com outros jogadores em algumas situações manchou um pouco a reputação dele, né? Essas histórias fora das câmeras podem ter contribuído para que Hollywood visse ele com outros olhos, adicionando uma camada extra de dificuldade na carreira do homem. E por Hollywood ser um ambiente tão tóxico, muitos atores e atrizes tomam a decisão de se aposentar mais cedo,
como Jim Carrey, né? E a Cameron Diaz também foi uma dessas pessoas. Ela simplesmente decidiu dar um tempo na carreira. Ela foi de Ana Paula Arósio. Depois de muitos anos estrelando muito e tendo uma carreira bem sucedida, a Cameron escolheu se retirar para se concentrar na vida pessoal e em empreendimentos comerciais como sua marca de vinhos. Depois de arrasar em filmes como Máscara e As Panteras e Quem Vai Ficar com Mary, a Cameron simplesmente cansou da rotina louca de filmagem e decidiu que queria mais da vida dela pessoal, tá? Teve um bebê, escreveu livros e até lançou uma marca de vinhos. Fala sério, mudança radical, né? 360. Ela mostrou que dá pra ter sucesso em Hollywood e ainda assim escolheu um novo caminho quando a vida pede uma mudança. E agora, não vamos esquecer dele não, tá? O lobisomem bonitão do Crepúsculo, o Taylor Lautner. Depois que a saga acabou, o Taylor tentou seguir a vida com outros filmes, mas nada conseguiu o mesmo sucesso. E como a fama veio muito por causa daquele físico, né, de cair a queixo, realmente, um belo físico. Entendi. Quando ele decidiu dar uma pausa nos treinos, a galera meio que perdeu o interesse, olha que loucura. Ele mesmo disse numa entrevista que ver comentários sobre ele estar largado foi bem difícil. Tá? Então, isso mostra o quanto a imagem pode pesar na carreira de um ator, especialmente quando ela é construída em torno de um único aspecto, né? Que era o portão, a aparência física dele. Mas no caso dele também pode ter sido um karma por ter falado mal do Brasil em vários momentos, a gente não se esquece. E o nosso santo é forte. Nosso fandom também pode ser, como a gente está vendo com o Vincent Martel. Vamos falar de um outro caso bem peculiar, o do Sacha Baron Cohen, o mestre das comédias de personagens como o Borat e o Bruno. E depois de arrebentar com o Borat em 2006, ele rendeu mais de 250 milhões de dólares. E os filmes seguintes do Cohen não tiveram o mesmo sucesso, né? O Ditador e o Bruno fizeram uma grana, mas nada comparado ao sucesso anterior. Não, foi muita grana mesmo primeiro. Em 2016, ele mesmo falou que Hollywood estava com medo de fazer filmes como Borat de novo, por causa do humor pesado e provocativo que ficou muito complicado de sustentar na era das redes sociais e dos smartphones por todo lado. E aí o Cohen teve que navegar nesse mundo novo buscando equilibrar o estilo único com os limites que a cultura atual impõe aos criadores. Mas apesar da resistência, ele conseguiu fazer vários outros filmes de sucesso, até musical ele fez, que foi o Les Miserables. Bom, minha pronúncia? Les Miserables. E foi bem demais, amassou. E esses atores todos mostram como o typecasting, ou seja, ser eternamente associado a um tipo específico de personagem, pode aprisionar até os mais talentosos, cara. É um desafio constante na indústria, como se cada ator tivesse que lutar contra o próprio legado pra provar que é ótimo e que é versátil, né? E o que faz com que outros atores não queiram mais fazer filmes de super-heróis, por exemplo. Enquanto o público e os produtores muitas vezes não conseguem ver além do herói ou do vilão que um dia eles encarnaram, eles buscam novas formas de contar suas histórias dentro e fora de Hollywood. E com os tempos mudando e o gosto do público se adaptando, fica ainda mais claro que a indústria do entretenimento é tanto sobre reinvenção quanto sobre o talento em si. E isso, meus amigos, é a verdadeira jornada de um herói, seja nas telas ou fora delas. Então é isso, Hollywood pode ser um lugar incrível onde as estrelas brilham, mas às vezes esse brilho pode ser passageiro ou até mesmo uma prisão artística, né? Cada um dos atores que a gente falou encontrou seu próprio jeito de lidar com os desafios que vieram com a fama. Seja se reinventando, seja buscando novos interesses ou até mesmo decidindo dar um tempo, e cada história dessas mostra as complexidades de viver e trabalhar sob a luz da fama.